deixa eu te interromper. Tá bom. Porque vai começar a entrevista coletiva, não com o Tite, mas com o Braz e o Spindel. Vão estar soltando fogo pelas ventas. Vamos Vamos explicar lá. por que o Ayrton Lucas não está começando? Está começando o jogo, quer dizer? Está com vocês. Boa noite a todos. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que ia também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais, é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso. Está vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que
fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então deveria, eu vou dar até a sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Tá dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tem o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tem o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. Assim, o que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar... O critério não é nosso, não é sugestão nosso. É apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim. E aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando e respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira. E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato
do jogador do Atlético Goianiense tem que ser isso. Se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é, como o Marcos disse, está escrito na regra. Vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que é? Estou tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, assim, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. A diretoria do Flamengo falou após o jogo: tirando a parte da arbitragem, eu achei que o Flamengo tinha que ter jogado melhor, pois tem um elenco superior ao do Bragantino. A arbitragem errou sem dúvidas, mas o time deveria se impor mais em campo pela qualidade dos jogadores. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o jogo do Flamengo e sobre a arbitragem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação. Até o próximo vídeo.